Paz do Senhor Jesus, igreja. Muita responsabilidade, né? Entro em casa, né, Reginaldo? Pegar a palavra de Deus em casa e não há retaguarda dessa, rapaz. Camarada tem Bíblia, mas eu tenho algo da parte de Deus para a igreja, que Deus colocou no meu coração. A mensagem que Deus colocou no meu coração, ela é simples, mas ela é objetiva. Vem do trono de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, sem perca de tempo. Lucas, capítulo de número 22. Lucas capítulo 22. Agradeço a Deus pela confiança, pastor Alessandro, por essa noite trazer algo da parte de Deus para a igreja, né? Já saudei meus amigos, irmãos, né? Todos que vieram prestigiar. Eu agradeço em nome de Jesus, de coração. Saiba que eu amo vocês em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Tem muito a ver com aquele louvor que o grupo de louvor cantou aqui. Deus não desiste de você. Pastor Levi começou a louvar, Deus falou forte no meu coração, né? Se trata de um homem que Jesus investiu pesado nele. E nós vamos ver dentro da Bíblia o que Jesus fez com esse homem. Amém? Vamos fazer a leitura? Lucas capítulo de número 22. Vamos ler 2 versos. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteste, confirma teus irmãos. Amém? Pode fechar suas Bíblias, em nome de Jesus. Quando eu parei para meditar nesse texto, em outras traduções, uns fala cirandar, a outra diz peneirar. Eu falei, meu Deus, peneirar como um trigo, né? Fiquei me perguntando e fui buscar, né, conhecimento da palavra. A peneirar, aqui ele está falando para Pedro, Satanás pediu para peneirar, entendeu? E como trigo. É a mesma coisa quando uma sua esposa, ou você mesmo dentro de casa, né, dona de casa, vai pegar uma farinha para peneirar, uma farinha de trigo, para poder fazer um bolo. Também, ontem eu estava falando para o Reginaldo, ele estava no salão, nós estávamos dentro desse versículo, e nós estávamos falando peneirar. Os antigos também, quem conheceu, para abanar café também eles peneiravam. Mas qual é o significado de peneirar? É separar. Então quando Jesus, ele diz para Pedro, ele fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar, já começa aí a revelação, já está querendo tirar Pedro da presença de Deus, já está querendo separar Pedro do povo de Deus. Eu falei, que coisa tremenda, né? Como que também nos dias de hoje não é diferente. Satanás, ele bate pesado, Satanás, ele investe com todas as forças para afastar você da presença de Deus. E que forma, irmão Oswaldo, Satanás bate pesado assim? Primeira coisa que ele faz na sua mente. Se Satanás estabilizar a sua mente, acabou.
E ele trabalha desse jeito. Para que você vai no culto? Por que você vai na escola bíblica? Ele começa a trabalhar e bater pesado para afastar você, de distanciar do rebanho. Você já viu aquela história da churrasqueira? Você está com o povo de Deus, é igual a churrasqueira com o carvão. Aí se você começar a tirar um carvão da churrasqueira com brasa, ele começa a se apagar. É assim também nós dentro da igreja. Você começa a afastar. Hoje o Rafael comentou comigo, como é bom orar. Eu quero sempre estar na presença de Deus, quero sempre estar buscando, porque me fortalece. É isso daí. Você junto com o povo de Deus, você orando, você buscando, você está sempre fortalecido. E o que eu aprendo com Pedro, ele questionava tudo. Ei, agora Pedro, você vai ser pescador de homens. Não, eu gosto do rio, eu gosto de pescar. A minha vida é pescar. Não, Pedro, volta para o mar. Não, eu não vou voltar. Pedro sempre questionou. E chegou um ponto de eu entender, dentro da palavra de Deus, que faltava o que, Pedro? Faltava amadurecimento. Pedro, ele não amadurecia. Jesus falava com ele, e ele, até no final da caminhada, Pedro sempre batendo de frente com o que Jesus falava para ele. Pedro não tinha um amadurecimento espiritual suficiente, porque Pedro, vamos dizer assim, a Edna fala que eu sou sanguíneo, né? Algumas pessoas, né? Pastor Valdir, meu amigo, fala assim, o Oswaldo é meio sanguíneo. Mas com o decorrer do tempo, Jesus vem tratando comigo. Também aprendi na palavra de Deus que como Jesus trabalhou em Pedro, e no amadurecimento dele, ele foi começando a entender que Jesus tinha com ele. E não é diferente também nas nossas vidas. Muitas vezes Jesus quer nos tratar, Jesus quer cuidar de nós, quer que nós amadurecemos para as coisas dele, mas nós montamos uma barreira perante Jesus. Quem está entendendo, diga um amém. Aí Jesus diz assim, ó, para Pedro: ele disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para se andar como um trigo, mas eu roguei por ti. Jesus, ele faz uma oração pedindo para que Deus venha ter misericórdia. Foi uma oração, ele rogou por Pedro. Pedro, eu roguei por ti. Jesus, ele intercedeu por Pedro. Jesus, ele intercede pelas nossas vidas. O mesmo Jesus de ontem, o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus para todos os séculos e para todos os sempre. É o mesmo Jesus, ele não muda. Aleluia. E Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti. Hoje, ontem ou amanhã, aquela pessoa que Deus tem colocado no seu coração, aquela pessoa que na hora da oração Deus fala com você, você tem orado por ela, você tem jejuado por ela. Quantas e quantas vezes homens de Deus falou: Vardo, você é uma maravilha, você é a bênção de Deus, rapaz. Eu jejuei por você, Vardo. Nós temos o jejum coletivo na nossa igreja, do pastor Levi, né? Toda quinta-feira no grupo. Aí eu falei para a Edna: vou começar a jejuar, porque graças a Deus Jesus curou meu estômago. Estou bem agora, graças a Deus. Cheguei na igreja num tratamento pesado, mas para a glória de Deus eu fui curado. Então eu louvo a Deus por eu ter a oportunidade de estar orando, de estar intercedendo pela igreja, de estar intercedendo pelo irmão. É difícil? Não tem nada fácil na vida do crente. Não tem nada fácil. E quando Jesus, ele fala para Pedro:
eu estou intercedendo. Eu roguei por ti, Pedro. Eu fiz uma oração por ti, Pedro. Sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Foi um escape. Sabe quando você recebe um escape da parte de Deus? Foi um escape que Deus deu para Pedro. Porque Pedro, ele tinha uma dificuldade para entender as coisas de Deus. Foi assim que Jesus tirou ele. Foi no estralar do dedo que Jesus escolhe os 12. E Pedro estava no meio deles. E quando falava com Pedro, Pedro falava assim: acho que não vai dar certo. Hoje não vai dar certo comigo. Isso dá certo com vocês, comigo não. Mas naquele momento foi um escape para Pedro. Quem está entendendo, diga um amém. Porque a hora que fala de cirandar, a hora que fala a palavra cirandar, a coisa é tão difícil peneirar, porque a intenção do inimigo das nossas almas, ele tem algumas intenções que muitas vezes o crente não pega. E ele tem que estar com o ouvido atento para a palavra de Deus, para que Deus venha curar ele, para que Deus venha libertar ele. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é Jesus. E a intenção do inimigo, primeiro, é esmagar, é acabar com nós. E ele bate pesado, vou tornar a repetir, ele bate pesado para acontecer isso nas nossas vidas. A intenção dele, João 10:10, é roubar, matar e destruir. É destruir o seu sonho, acabar com a sua família, acabar com o que Deus colocou no seu coração, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o que Pedro fazia naquele momento? Ele usava sempre, acontecia com Pedro, e não é diferente das nossas vidas. O inimigo, a hora que ele investe pesado, sabe na vida de quem? Quem geralmente dá legalidade para ele. Quando o ser humano dá legalidade para o inimigo trabalhar, aí ele investe pesado. Ele fala: não, pera aí, ele deu a brecha. Agora eu vou investir, agora eu vou trabalhar, para que aconteça a destruição. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa noite, quem está disposto a fechar as brechas? Dá uma glória a Deus. É fechar as brechas, sem dar legalidade para ele. Como, irmão Oswaldo? Porque Pedro tinha a fragilidade dele, sim. Só que tinha coisas na vida de Pedro que tinham que ser fechadas. Não é diferente nas nossas vidas. Tem coisas na vida da gente que nós precisamos parar de praticar para agradar a Deus. Não adianta nós vir na igreja, louvar, agradecer e lá em casa continuar do mesmo jeito. Lá em casa continuar do mesmo jeito. Eu sempre comento, quem está perto de mim, o nosso testemunho começa dentro da nossa casa. Eu sempre pergunto para a Edna: Edna, como eu estou, hein? Ela saiu lá fazer a pergunta agora. Ela falou assim: você tem melhorado? Sempre estou me esforçando. Esse é o testemunho. E quando Pedro, ele dava legalidade todas as vezes. Olha o que Jesus fala para Pedro. Ele está querendo peneirar. Que esta noite nós viemos entender a palavra de Deus, que nós viemos fechar as brechas. Aí Jesus fala assim para Pedro: ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus. Jesus começa a falar para Pedro que ele tem o poder de renovar. Ele tem o poder de fazer algo que um homem não pode fazer. Porque se você estiver na presença de Deus, se você estiver procurando fazer a vontade de Deus, não tem como. Quantas vezes, pastor Reginaldo? Agora acabou. Acabou aqui. E vem Jesus. Toma mais um pouquinho de fé. Caminha, vai junto, caminha.
Deus sempre vai levantar uma pessoa. Deus não desiste de você. Deus sempre vai levantar uma pessoa para poder te ajudar. Aleluia. E o próprio Jesus falou assim: para que não desfaleça a sua fé. Eu creio, através da palavra de Deus, Pedro não perdia a oportunidade. Pedro era turrão. Pensa num camarada turrão. Falava com Pedro, Pedro falava assim: não, comigo não. Tudo com ele era não. Pedro não é pela espada, eu já cortei a orelha dele. Era mais ou menos assim. Pedro, não era para você ter feito isso, mas já fiz, mestre. Só que Pedro, ele começou a entender que Jesus queria renovar a fé de Pedro. Esta noite, que nós viemos entender o que Deus está querendo dizer para nós. Deus, Ele quer renovar a nossa fé. Assusta. Josué capítulo 1, verso 9. Não te espante, não temas, eu sou contigo. Não te assombre, não te espante. Muitas vezes nós vamos sentir espantado, não espanta? Parece que a hora que a coisa está acalmando, pastor Valdir, parece que o negócio vem de novo assustar. Mas Deus, na palavra dele, não te espante. É a mesma coisa ele fez com Pedro. Pedro, olha a fé. Olha para frente, Pedro. Não é para você olhar para trás. É para você marchar, Pedro. É para você crer, Pedro. É através da sua fé. É através da sua fé. Porque se você for olhar para as circunstâncias que nós estamos vivendo, se você for parar para ver o que está por vir, crise, não é isso que se fala? Olha para dentro da Bíblia. Quantas crises você não vai encontrar dentro da Bíblia? O povo de Deus venceu todas. Porque Deus sempre acrescenta a nossa fé. E quando tu te converteres, meu Deus, quando tu te converteres, você já ouviu falar assim, aquele lá não é convertido não, mas quem é ele para julgar você? Que da mesma medida que você medir, você vai ser medido. Do mesmo jeito, você não é juiz para julgar ninguém. E conversão é uma coisa muito forte, importante na vida do cristão. Porque Jesus disse para Pedro, quando se converteres, 3 anos andando lado a lado com Jesus e não estava convertido. Lado a lado andando com Jesus. E Jesus falou para ele, quando? Não está falando para ele que ele está convertido. Certo, pastor Levi? Estava falando para ele, quando você se converteres, aí você vai conseguir entender, Pedro, o que eu tenho com você. Então, Pedro, para de fazer o que você está fazendo, que não está me agradando, Pedro. Eu estou dentro da palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós façamos e não agrada aos olhos de Deus. Mas não, para nós está legal. Eu peço perdão. É assim, pastor? Não é porque o pastor Alessandro é meu pastor, mas o negócio é meio que arrochado, né? E Deus é maravilhoso na minha vida. Deus é maravilhoso. Como Deus faz tudo certinho. Eu falei para Edna, Edna, agora vai entrar uma outra fase das nossas vidas. E Deus vai nos honrar. E como Deus tem nos honrado. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha na visão humana. Deus não trabalha. Deus permite. Olha onde ele chegou com Pedro. Melhor, onde Pedro chegou com Jesus, né?
Porque nós vamos entrar numa parte aqui que é tremenda e maravilhosa. Porque Pedro, acontece algo na vida dele, tremenda e maravilhosa, que nós vamos entrar agora. A hora que Jesus fala para ele: Pedro, quando você se arrepender do quê? O que ele precisava se arrepender? Pedro, dos pecados. Pedro, ele é um homem como nós somos, tendenciosos ao pecado. Mas quando Pedro começou a entender o que Jesus tinha com ele, o particular que Jesus tinha com ele, ele começou a ver Jesus diferente. Ele já começou a defender Jesus. Ele estava errado na hora que cortou a orelha de Malco? Sim. Mas ele estava tentando defender Jesus. Aí, Jesus, ele entra aqui, ó. Pedro entra aqui. 22, 56. Pedro, ele... 56, 57, 58. Pedro, ele está aprendendo ainda. Ele está se convertendo. E Jesus deixa bem claro para Pedro. Falou: Pedro, ele falou assim: não, mas eu vou seguir o Senhor. Eu vou onde o Senhor for preso, eu vou estar junto com o Senhor. Se o Senhor, até a morte, eu vou seguir o Senhor. Esse é o texto disso. No 56, Jesus está preso. E uma criada fala para ele. No 56, 57 em diante, as pessoas começam. Falei: você é um deles. Ele falou: eu não. Eu não conheço ele. A criada falou: eu não conheço ele. Não, você conhece? Não conheço. Eu nunca vi ele. Ei, igreja, e nos dias de hoje? Como está nossas vidas? Será que nós temos falado para Jesus: eu não te conheço? Ó, leva a Bíblia no porta-mala do carro, que eu tenho vergonha de andar com a Bíblia. Você está negando Jesus. O cristão tem que ter prazer, não tem que ter vergonha de Jesus. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Ele nem fala Pai do Senhor, é Pai do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão. Aconteceu esses dias dentro do meu salão. Falei: irmão, Pai do Senhor, que bênção, Pai do Senhor Jesus. Irmão, é assim. Eu falei: eu não, irmão, diante de Deus, eu pensei comigo. No meu raciocínio, eu falei assim: ele negou Jesus. Não foi diferente de Pedro, irmão. Ele debochou porque eu dei a paz do Senhor para ele. A coisa é séria, irmão. É a nossa salvação que está em jogo. Enquanto muitos estão brincando. Eu tenho... às vezes eu tenho... Tem carta branca de orar no monte, né, pastor? O pastor já liberou o pastor Valdir, né? Sempre está comigo. Eu falo: irmão, antes de nós entrarmos, nós temos que ajoelhar e pedir perdão. Porque é um lugar santo. O pastor foi lá, né, pastor? Consagrou. Ungiu o lugar. Não tem reverência, irmão. E olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Pedro, ele passa, achando que está passando despercebido. Não, mas ele não está esquecido. Ele não foi esquecido. Porque olha o que Jesus disse. Jesus falou para ele, falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará. Né? Eu não vou entrar naquela tese não, viu, pastor Alessandro? Eu não vou entrar. O pastor Alessandro deu uma tese lá daquela uma, Reginaldo Pinho, da Sirene, mas nós vamos entrar nela não. Antes que o galo cante, tu me negará. Ele negou. As 3 vezes ele negou Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas pedem, e Jesus abençoa. Jesus abençoa, e Jesus tem uma chamada na sua vida, Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida, e Ele quer que você faça a obra dele. Porque é o mesmo do texto, pessoas, se você for meditar no texto, você vê que Pedro foi chamado. Não é diferente com nós, né, missionário Tânia? Jesus chama: vem, faça minha obra, faça minha vontade.
Porque a Bíblia é bem clara. Buscar primeiramente o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Até agora estão invertendo as coisas. Estão invertendo. O Senhor faz, depois eu faço. Com Deus, nunca. Sabe por quê? Porque o ser humano esquece. É o contrário. Você faz para mim, depois eu faço para você. É assim com Deus. E ele estava tentando fazer com que Pedro enxergava isso. Irmão Oswaldo, ele enxergou? Enxergou. A coisa mais linda aconteceu na vida de Pedro. João capítulo 21, versículo 17. Jesus fala assim: Pedro, após a ressurreição, olha que coisa tremenda. Após a ressurreição, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Eu acho que Pedro ficou pensando, né? A última vez, porque ele perguntou, né? Foi complicado, né? A última vez que ele falou 3 vezes comigo, complicou a minha situação. E agora? Pedro, tu me amas? Falou: sim, Senhor. Falou: apacente as minhas ovelhas. E nós estamos equivocados com a obra de Deus. Muito equivocados. Você quer fazer a obra de Deus? Ganha a alma para Jesus. Traz para a igreja. Você quer fazer a obra de Deus? Vai buscar aquele que está no tráfico. Você quer fazer a obra de Deus? Vai pregar para Maria Madalena. Você quer fazer a obra de Deus? Vai nas portas evangelizar. Esses dias eu falei para o pastor, cheguei na igreja, né, eu via eles no Face fazendo o evangelismo. Como é maravilhoso você fazer a obra de Deus. Seja na casa de recuperação, seja na cadeia, seja onde for. É um privilégio para nós fazermos a obra de Deus. Como é lindo fazer a obra de Deus. Ontem o Reginaldo esteve no salão, falei assim: pastor, falei, como é bênção, Reginaldo. Reginaldo é meu amigo. Às vezes eu falo para o Valdir, o Reginaldo chegou. E eu falei para ele, falei: como é bom ver você estar trabalhando na obra de Deus. Como é bom a gente ter comunhão com pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Eu não vou contar meu testemunho, porque se eu for contar se torna um testemunho, né? Mas o que Deus fez nas nossas vidas, o que Deus fez nas nossas vidas, que eu estou falando de retaguarda. Conheço o testemunho do pastor Levi, conheço o testemunho do pastor Alessandro e conheço o testemunho do pastor Valdir. Se eu for contar, se torna um testemunho que começa todo mundo a chorar. Porque o que Deus fez é milagre. Aí fala assim: como Jesus faz isso? Jesus fez na vida de Pedro. E quando você vai lá, você ganha uma alma para Jesus, você fala: pastor, tem uma alma aqui, ó. O pastor Levi fala: rapaz, trouxe mais uma alma para nós cuidar. Eles ficam felizes, alegra o coração do pastor. Mas hoje é o contrário. Hoje ele tem que ser apóstolo, hoje ele tem que ser bispo. Ele esqueceu que tem almas para ganhar. E Pedro fazia o quê? Era o quê, Pedro? Porque Jesus mandou ele apacentar. E os apóstolos, pós-ressurreição, era pouquinha alma. Em Jerusalém, principalmente, 1.500. 500, por mínimo. 500 almas, num culto. Hoje nós temos dificuldade para levar uma alma para a igreja. Ei, está acabando a pandemia, em nome de Jesus, no finalzinho dela. Quantas almas você trouxe para a igreja esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? O próprio Jesus fala para Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Que nós vamos aprender com a palavra de Deus, que nós viemos entender a palavra de Deus para a nossa vida essa noite, para que Deus venha nos usar cada vez mais.
Sabe o que nós fazemos? Isso é... Cruzamos os braços. Tô falando, a palavra veio de encontro comigo, confrontando eu. Vem me confrontando. Sai do comodismo. Eu te chamei com um propósito. Isso é para a igreja. Primeiro fala com o pregador, não é assim, pastores? Primeiro fala com o pregador. Primeira pancada quem toma é quem está pregando. E dá lá 1 hora. E dá lá 1h30. Vem dormir. Falei, daqui a pouco. Vamos orar. Vamos buscar. Para que Deus venha revelar a palavra. Para que Deus venha mostrar o caminho para nós dentro da palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de curar. Como ela curou Pedro. A palavra, ela tem o poder de libertar. Como ela libertou Pedro. E a palavra tem o poder de salvar. Como ela salvou Pedro. Você vai morrer, Pedro. De que jeito? De cabeça para baixo. É pelo meu Senhor? Então vocês podem descer que eu vou para o céu. Até aqui foi o que Deus revelou no meu coração. Se eu passar daqui, aí já não é mais de mim. Deus abençoe e agradeço a Deus a rica oportunidade.